Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. É um problema de inequações, tá? Onde tem uma fração dentro do módulo e uma hora o módulo é menor do que o número real, tá? E outra hora o módulo é maior ou igual do número real. Então vamos abordar esses dois casos aqui, tá bom? Isso aqui é muito bom, então curte o vídeo aí porque esse problema é bom. Então olha só, a distância de um número até a origem, tá? Porque módulo, lembra que módulo a gente pode interpretar geometricamente como sendo a distância, tá? A distância desse número, né? Desse número que está dentro do módulo até o zero. Tá? Esse aqui é o zero. Então ele está dizendo que o módulo desse número, ou seja, a distância desse número até o zero, tem que ser menor do que 1. Então, se aqui está o 1 e aqui está o menos 1, quer dizer que esse número tem que cair entre o menos 1 e 1. Ele tem que cair nesse intervalo aqui, ó. Porque qualquer ponto desse intervalo, tá? Não incluindo 1 e menos 1, porque não tem o igual aqui. Então, qualquer ponto desse intervalo tem a distância dele até a origem menor do que a distância 1. Tá vendo? Essa é a distância 1, distância 1. Então, qualquer ponto aqui, a distância até a origem é menor do que 1. Então, isso daqui eu vou colocar como? Eu vou colocar do jeito que está aqui. Ó. Menos 1 menor do que o número lá dentro, x mais 4 sobre 2x menos 2, menor do que 1. Tá vendo? Bom, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou resolver duas inequações, essa daqui e essa daqui, e fazer a interseção dessas soluções. Por quê? Porque a solução dessa e a solução dessa vem desse único intervalo. Então, e além do que, esse tipo de inequação assim, quando tem dois sinais de desigualdade, significa interseção. Então, é a solução dessa interseção com a solução dessa. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum do que tem desse lado e desse lado, no meio, né? Então, no caso, esse aqui eu vou multiplicar por 2x menos 2 de um lado e 2x menos 2, né, em cima e embaixo. E esse aqui é a mesma coisa, vou multiplicar por 2x menos 2 em cima e 2x menos 2 embaixo, vezes o menos 1, tá bom? E eu vou resolver cada um desses aqui separado, tá? Como eu tenho pouco espaço, vou fazer aqui essa daqui aqui, essa daqui aqui embaixo, e depois a interseção vou fazer aqui. Então, presta atenção, pouco espaço, tenho que otimizar tudo aqui. Então, olha só, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 e jogar para o outro lado, tá? Então, aqui, ó, menos 1 vezes 2x, como o denominador embaixo é igual, né? Então, basta eu somar ou subtrair os numeradores. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 vezes 2x, menos 2x. Quando eu jogar para o lado de cá, vai ficar mais 2x com x, 3x. Então, vai ficar 3x, tá? E desse lado aqui vai ficar o zero. Então, zero menor do que a fração que eu vou obter desse lado. O denominador é igual, então embaixo já vai ficar 2x menos 2, certo? E em cima vai ficar isso aqui, ó, x menos 2x passou para cá mais 2x, então x mais 2x, 3x. E menos 1 vezes menos 2 mais 2, quando passa para cá fica menos 2. Então vai ficar mais 4 menos 2, mais 2. Certo? E essa outra aqui, ó, essa outra aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa daqui e jogar para o lado de lá. Então desse lado vai ficar o zero. Zero menor do que? Embaixo está o denominador comum já, então 2x menos 2, tá? E vai ficar aqui, ó, 2x menos x, x, menos 2, menos 4, menos 6. Tá certo? Agora eu vou resolver cada uma dessas aqui. Como é que a gente resolve essa equação onde tem uma fração? Eu faço o estudo do sinal do numerador, o estudo do sinal do denominador e divido os sinais e o sinal e a divisão que der positiva, porque é maior do que zero, é a minha solução. Então, vou fazer três retas aqui, né? As três retas são o quê? A primeira para fazer o estudo do sinal da de cima, a segunda para fazer o estudo do sinal daqui, e a terceira é a divisão dos sinais e a solução dessa equação. Então, qual que é a raiz desse daqui? Tá? Então, para achar a raiz, a gente iguala a zero.
Então, esse mais 2 vai para o outro lado, fica menos 2, dividido por 3, menos 2 terços. Então, a raiz desse aqui é menos 2 terços. Isso aqui igualando a zero. Joga esse 2 para o lado de cá, fica mais 2, né? Dividido por 2, dá 2 dividido por 2, dá 1. Então, a raiz desse aqui é 1. Então, duas direções. A direção do menos 2 terços e a direção do 1, tá bom? Bom, essa daqui, a direita do 2 terços, que é a raiz desse aqui, a direita do 2 terços vai ter o mesmo sinal do coeficiente do x, que é positivo. Então, aqui vai ficar o quê? Positivo e aqui positivo. E a esquerda do 2 terços, que está aqui, vai ficar negativo, tá bom? Nessa de baixo aqui, a raiz está aqui, ó, é 1. Então, a direita da raiz vai ficar com o mesmo sinal do coeficiente do x. Então, é mais. Então, aqui, mais. Aqui, à esquerda, sinal contrário, menos. E aqui, menos. Agora, eu faço a divisão dos sinais. Mais dividido por mais, mais. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. Eu quero que isso daqui seja o quê? Maior do que zero. Maior que zero é aqui, sem incluir o 2 terços, tá? Porque não tem igual a zero. E maior do que zero também é aqui, desse lado, sem incluir o 1. Então, essa é a solução dessa equação. Agora eu vou achar a solução dessa equação. Novamente a mesma coisa. 3 retas. Tá? Na primeira eu vou fazer o estudo do sinal do que está em cima. Na do meio, o estudo do sinal do que está aqui. E aqui a solução, como eu fiz ali. Então, a raiz aqui é 6, né? Se é igual a isso aqui a zero, o menos 6 passa para o lado, fica mais 6. Então, x é igual a 6. Aqui é a raiz. E aqui continua a mesma raiz daqui, que é 1. Então, duas direções. Uma é a direção do 1 e a outra é a direção do 6. Então, aqui a raiz é 6. A direita do 6 vai ter o mesmo sinal do coeficiente do x, que é mais. Então, aqui vai ser mais, aqui menos, aqui menos. Esse daqui, que a raiz é 1, a direita da raiz vai ter o mesmo sinal do coeficiente do x, que é positivo. Então, aqui mais, e a esquerda, menos. Divisão dos sinais, mais dividido por mais, mais. Menos dividido por mais, menos. E menos dividido por menos, mais. Essa fração tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, maior do que zero é aqui. Não inclui as raízes. Tá? E a direita do 6 sem incluir raiz, onde está o mais. Beleza? Bom, agora diante das duas soluções, eu vou ter que fazer o quê? A interseção, porque esse tipo de inequação aqui, ó, ou só tem um intervalo, né? Só tem um intervalo onde a distância vai ser menor do que 1, então é interseção. Tem que satisfazer essa e essa ao mesmo tempo para satisfazer a condição lá inicial. Então, vou colocar essa solução aqui. Então, essa solução aqui, 2, e a de baixo vai ser a interseção das soluções. São 3 direções, é a direção do menos 2 terços, a direção do 1 e a direção do 6. Então, vou colocar aqui, ó, o 1, menos 2 terços e o 6, tá? Então, aqui é menos 2 terços, aqui é o 1 e aqui é o 6. Então, nessa primeira aqui, a solução está menor que menos 2 terços e maior do que 1. Nessa segunda aqui, que é aqui, a solução está menor do que 1 e maior do que 6, sem incluir o 1 e o 6. E a solução que é interseção é aquilo que está aqui e aqui ao mesmo tempo. Então, aqui está e aqui está, né? Então, o menos 2 terços não está aqui, então ele não entra. Então, esse intervalo entra. Entre o menos 2 terços e 1 não entra, porque aqui em cima não tem. O 1 não entra, porque não está nos dois. Entre o 1 e o 6 não entra, porque nessa daqui não está. O 6 aqui entra, mas aqui não entra, então não vai entrar. E acima do 6, né, maior que 6, entra aqui, então aqui entra. Tá? E aqui é o 6. Ou seja, a solução vai ser isso daqui, ó, esses dois intervalos, né? Então, a gente faz o quê? X pertencente aos reais, tá o quê? X
seja menor do que menos 2/3 ou x maior do que 6. Aí você fala assim, né? Peraí. Mas por que você colocou o ou? Não era interseção? Interseção é e. Sim, a interseção é essa solução. Mas o modo de escrever essa solução tem que ser ou, porque a raiz, ela não está, o x, né, a solução, ela não está aqui e aqui. Ela está aqui ou aqui. Então, essa é a solução proveniente da interseção dessas duas soluções. Mas essa solução, ela tem dois intervalos. Então, os dois intervalos eu tenho que colocar como ou, porque ou está aqui ou está aqui. Tá? Agora, no segundo exemplo, o módulo é o que? É maior ou igual a 1. Tá? Então, se a gente for olhar lá a reta real, e pela definição geométrica de módulo, né? Aqui está o 0, tá? Como aqui é 1, então eu vou colocar o 1 aqui, e aqui o menos 1. E ele está dizendo que a distância desse número até o 0 tem que ser maior do que 1. A distância do 0 até 1 está aqui, e aqui também. Então, para que a distância desse número aqui seja maior do que 1, esse número tem que estar para cá ou para cá, tá? E pode incluir o menos 1 e o 1, tá? Por quê? Porque essa distância daqui até o 0 é igual a 1, e pode incluir o 1, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a solução, né? Assim como eu fiz aqui, ó, duas inequações, aqui vão sair duas inequações. Quais as duas inequações? Essa divisão tem que ser menor que menos 1, ou essa divisão tem que ser maior do que 1. E nesse caso, como é isso daqui menor do que 1, ou isso daqui maior do que 1, a solução dessas duas inequações eu vou fazer a união. Aqui em cima eu fiz a interseção, ó. Fiz essa e a interseção. Aqui embaixo eu vou achar duas soluções, tá? Quais soluções? Então aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser x mais 2 sobre 2x menos 1 menor ou igual a menos 1, ou x mais 2 sobre 2x menos 1 maior ou igual a 1, tá vendo? Então, eu vou fazer essa solução união com essa solução, tá? Porque aqui é ou, aqui é e, isso daqui é e, isso daqui é ou, então é união. Eu vou achar essa solução e unir as duas soluções. Então, vamos começar com esse aqui, tá? Então, desse lado aqui eu vou colocar o quê? X mais 2, tá? Sobre 2x menos 1. E esse daqui, ele vem para cá, fica mais 1. Só que esse 1 que veio para cá, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, vai ser o quê? 2x menos 1 sobre 2x menos 1. E ficou o que desse lado? 0. Então, vai ser menor ou igual a 0. Tá vendo? Então, isso daqui, tá? Vai ser o quê? O denominador já é igual, então só somo os numeradores. X com 2x, 3x, mais 2 com menos 1, mais 1, sobre 2x menos 1. Isso tem que ser menor ou igual a 0. Vou fazer o estudo do sinal do de cima, estudo do sinal do de baixo, dividir os sinais e achar a solução. Esse daqui vai fazer como? Então, esse aqui vai ficar x mais 2 sobre 2x menos 1. Esse 1 veio para cá e ficou menos 1, né? Então, vai ficar menos 1. Isso daqui é 1, ó. Né? 2x menos 1 sobre 2x menos 1 é 1. Então, vai ficar menos 2x menos 1 sobre 2x menos 1. E o que veio para cá, aqui ficou 0. Então, maior ou igual a 0. Tá bom? E nesse caso aqui vai ficar o quê? X menos 2x menos x. 2 menos com menos mais 1, 2 mais 1, 3. Sobre 2x menos 1. Isso tudo tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, agora eu vou fazer a solução desse aqui. 3 retas. 1, 2, 3. Na de cima, o estudo do sinal da de cima. Na do meio, o estudo do sinal dessa. E essa daqui é a divisão dos sinais.
Então, a raiz daqui, o que é? Igualando a zero, né? Igualando a zero, jogo 1 para cá, fica menos 1/3, menos 1/3. E essa daqui, igualando a zero, jogo 1 para cá, fica 1, passo 2 dividindo, 1/2. Então, são duas direções, a do menos 1/3 e aqui a do meio. Tá? Então, a direita da raiz acompanha o sinal do x, que é positivo. Então, aqui positivo, aqui positivo. E a esquerda da raiz, contrário do sinal do coeficiente do x. Nesse segundo aqui, então, o meio, está aqui a raiz. A direita da raiz acompanha o sinal do coeficiente do x, positivo. Então, aqui positivo. E a esquerda, contrário, negativo, negativo. A divisão vai dar o quê? Mais dividido por mais, mais dividido por menos, menos dividido por menos, mais. Isso tudo tem que ser o quê? Menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero é aqui, ó, menor, só que igual. Agora, cuidado, tá? Tem gente que quando vê o igual, automaticamente faz bolinha cheia e bolinha cheia. E não é. Bolinha cheia só no de cima que pode ser zero, o de baixo não pode ser zero. Então, como a raiz do de baixo é meio, tem que ficar vazada. A raiz do de cima é menos 1/3, pode incluir. Então, essa é a solução, tá? Agora, desse segundo caso aqui, a mesma coisa. 3 retas, 1, 2, 3. Na primeiro, estudo do sinal do de cima. Então, igualando isso aqui a zero, né? Vou jogar o menos x para lá, fica x. X igual a 3, então a raiz aqui é 3. E aqui, igualando a zero, vai jogar o 1 para cá, vai ficar mais 1 dividido por 2, dá meio, que é a mesma raiz do de cima lá. Tá? Então, duas direções, a direção do meio e a direção do 3. Então, a direita da raiz aqui acompanha o sinal do coeficiente do x. Então, a direita do 3 é menos, a esquerda, contrário, sinal contrário ao do coeficiente do x. Então, mais. Na de baixo aqui, onde a raiz é meio, a direita da raiz acompanha o sinal do coeficiente do x, positivo. Então, aqui mais e aqui mais. E a esquerda, sinal contrário ao do coeficiente do x. Divisão, menos dividido por mais, menos, mais dividido por mais dividido por menos, menos. Essa fração aqui, essa razão, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Maior que zero é positivo. E igual a zero vai incluir só a raiz do de cima, que embaixo não pode ser zero. E a raiz do de cima é o 3. Então, inclui o 3 e não inclui o meio. Agora, o que eu vou fazer? Então, relembrando. Agora, a solução dessa daqui, que é essa, e a solução dessa daqui, que é essa, eu vou fazer a união, porque tem ou aqui, ó, união. Então, a união, tá? Como o espaço está pequeno, eu já vou fazer tudo de uma vez só, porque a união é mais simples. Então, são três direções. A direção do menos 1/3, está aqui, menos 1/3. A direção do meio, que está aqui, meio. E a direção do 3, que está aqui, ó, 3. Então, tem que incluir essa solução e essa solução. Essa solução é o quê? É do menos 1/3 até o meio, não incluindo o meio. E a solução dessa aqui é o quê? É do meio, não incluindo o meio, até o 3, incluindo o 3. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? A união é mais simples, dá para fazer numa coisa só. Então, essa é a solução. E como é que a gente expressa isso aqui? A gente expressa assim, ó. Conjunto dos valores de x pertencente aos reais, tal que o x esteja entre o menos 1/3 e 3, né? Então, menos 1/3 menor ou igual a x, menor ou igual a 3, e x diferente de meio. Então, todos os x entre o menos 1/3 e 3, não incluindo o meio, por isso que é e. Então, tem que satisfazer isso e isso aqui, tá? Então, esse é o conjunto solução dessa daqui, tá bom? Veja, em pouco espaço a gente consegue fazer de forma organizada, tá bom? Mas se nesse tempo da resolução você ficou com dúvida em algum ponto, você já sabe. Coloque a sua dúvida nos comentários que eu terei o prazer de responder e esclarecer tudinho para vocês, tá bom?
Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido e os vídeos aqui do canal. Segue a playlist que estamos quase no fim e até a próxima.